Vamos voltar então a nossa atenção a um versículo pequeno, como nós temos trabalhado a cada semana, e eu queria chamar você para ler junto comigo, como nós temos feito, e depois da leitura a gente orar mais uma vez e pedir realmente que o Senhor conduza nosso coração, conduza nossa mente a alcançarmos, enxergarmos aquilo que o Senhor quer trabalhar conosco e falar ao nosso coração aqui hoje. Vamos ler juntos então? Bem-aventurados. Eu achei fraco. Acho que a gente pode ler com um pouquinho mais de feijão, né? Assim, feijão, carne, arroz. Vamos ler com convicção. Bem-aventurados. Agora, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude aqui, seja gracioso conosco, para que a gente entenda, para que a gente possa ter os olhos iluminados aqui, Senhor, para o entendimento da Tua Palavra, nessa série que nós temos trabalhado aqui, desse sermão, Pai, que tanto tem impactado nosso coração, nossa vida, que hoje o Senhor mais uma vez possa falar ao nosso coração, nos transformar, nos impulsionar, Senhor, a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém. Amém. Ok. Nós temos trabalhado então durante todo esse mês, já começando na verdade no mês passado, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e quando a gente chega agora em limpos de coração, talvez seja interessante perceber que qualquer indivíduo, qualquer um de nós, que tenhamos um pouco ou minimamente consciência do significado do que isso está dizendo, do que a palavra de Deus está dizendo, e minimamente um pouco dessa consciência de quem nós realmente somos, se houver essa mínima consciência em você da sua natureza, de quem você é, a gente se aproxima desse texto, a gente lê esse texto minimamente também com um sentimento de inadequação, com um sentimento de insuficiência em relação ao que nós acabamos de ler. Embora seja um texto muito pequeno, embora Jesus não diga muitas coisas, mas o que está dito e posto aqui é extremamente profundo. E quando nós temos essa consciência, a gente precisa se aproximar de um texto como esse, de uma verdade como essa, com muita reverência, com muita percepção de si mesmo e muita percepção do quanto frágeis, falhos nós somos. Estamos numa caminhada que ainda precisa de muitos ajustes, mas que em nome de Jesus a gente não pode olhar para esse texto, apesar de inadequação, não podemos olhar para o texto como algo impossível, no sentido de que Jesus não está falando aqui sobre uma perfeição, mas sobre pureza, sobre ver a Deus, sobre o centro da nossa vida. Então, tudo que foi dito, na verdade, aqui, durante toda essa série, nesse sermão, é preciso ser posto que muito pouco do que a gente tem trabalhado aqui tenha sido algo novo, no sentido de que eu pudesse estar trazendo aqui para vocês alguma coisa que fosse a invenção da roda, mas a tentativa aqui é de fazer com que a gente possa encontrar aquilo que é mais antigo, as verdades mais elementares sobre isso aqui. E nessa tentativa,
é preciso dizer que eu tento construir então, e hoje, mais especificamente, construir algumas verdades aqui com a ajuda do Senhor, construir algumas verdades aqui com a ajuda de outros homens, outros teólogos, outros pastores que foram muito além no estudo desse texto, que trabalharam com muita paixão, com muita reverência a Deus, para encontrar, para tentar trazer aqui minuciosamente aquilo que Deus tenta nos trazer através da sua palavra, e nós podemos encontrar isso nessas palavras de Jesus. Então, talvez tudo que você vai ouvir aqui hoje, assim como de tantas coisas que já foram ditas nessa série, não sejam coisas novas para você, talvez sejam, embora elas não sejam novas. Então, o Martin Lloyd Jones, o Richard Baxter, Timothy Keller, o próprio Merton, que não tem uma linha de interpretação bíblica tão próxima daquilo que nós cremos, mas o Jonathan Edwards, pastores e homens que foram tão piedosos, tão tementes a Deus, é neles que eu tento buscar, na ajuda do Senhor, a direção também para que o Senhor possa conduzir o nosso coração aqui hoje. O que eu quero dizer com isso é que nesse desafio, eu e você estamos no mesmo lugar. Nesse desafio, nessa busca, eu e você não temos diferenças. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor com a igual percepção uns dos outros e conscientes de que somos todos pequenos demais diante dessas grandezas e diante dessas verdades. Eu queria começar então pensando sobre as máscaras que muitas vezes nós usamos, porque algumas pessoas pensam que somente pessoas religiosas, pessoas que estão ligadas à religião de alguma forma, elas podem usar máscaras, elas podem ser hipócritas. E há muitas vezes no mundo, na sociedade, uma falsa percepção disso, no sentido que os cristãos, as pessoas religiosas, elas são pessoas que na verdade elas falsificam as coisas, elas não são honestas e não são sinceras, então elas vivem aquela capa. E isso é bem verdade no sentido da religiosidade, mas não é verdade quando nós pensamos em somente. Não somente pessoas religiosas podem usar máscaras e podem ser hipócritas, mas a hipocrisia ela é própria da religiosidade e é própria da humanidade. Nós usamos máscaras constantemente, nós somos hipócritas diversas vezes, porque o ser humano e a religiosidade se sustenta ou tem sua sustentação nesse mundo que é tão corrompido e tão distorcido. Toda a sustentação dele está na base daquilo que é exterior, daquilo que as pessoas enxergam de você, daquilo que as pessoas pensam de você. Então, muitas vezes, a nossa conduta humana é assim, mas a religiosidade ela termina nos conduzindo também a tentarmos trabalhar e nos esforçar para cuidarmos desses atos que são exteriores, mas que terminam não tratando o âmago, o cerne, o ente, de forma central, o indivíduo na sua profundidade, na sua natureza. Então, não olha a religiosidade, não olha o ser humano como um todo, não olha o ser humano como algo que de fato é completo em todos os seus sentimentos e suas ações, mas então tenta trabalhar a sua conduta, aquilo que é bom para as relações, aquilo que é bom para o ser humano na sua convivência geral. Então, quando você pensa em religiosidade, as pessoas normalmente entendem que a religião, de forma mais científica ou pura, ela
tem a sua utilidade, no sentido que ela legitima as relações sociais, ela equilibra as relações sociais, ela traz valores morais que fazem com que então as relações sociais possam se nortear de maneira mais equilibrada, ordeira. Eu quero pensar com você que quando nós tentamos cuidar apenas das nossas ações, apenas da nossa conduta, mas não do nosso interior, nós somos hipócritas. E isso que a religiosidade faz. Observe que eu quero pontuar aqui com você um grande perigo, que é talvez do lado de fora nós pensarmos que qualquer religioso é hipócrita, ou que somente o religioso é hipócrita, e porque nós estamos de fora, nós não somos hipócritas, nós não usamos máscaras, ou talvez dentro da religião, cuidando de praticar condutas e normas religiosas, muitas vezes nós não nos apercebermos da quantidade de coisas no nosso interior que estão passando desapercebidas, que não estão sendo tratadas, que não estão sendo aprofundadas, não estão sendo trazidas à luz, quando nós estamos simplesmente tentando cuidar daquilo que é exterior, aquilo que faz parte da nossa exterioridade. Então, a religiosidade, ela se define, ela se sustenta exatamente nisso, em cuidar das coisas que são exteriores. Quando pensamos então no ser humano, nós precisamos pensar na maldade, no pecado que habita nesse ser humano, que faz parte dele. Então, quando pensarmos em religiosidade ou em religião, quando pensarmos em nossas relações, ela precisa ter como base e pressuposto sempre a maldade que habita em nós e que nós já sabemos que ela está lá, que nós conhecemos muito bem, sabemos em olhar para os outros, mas sabemos também em olhar para a gente mesmo. A gente sabe, muitas vezes, quando os nossos pensamentos são levados para determinadas direções, a gente sabe da profundidade da maldade que existe em cada um deles. Então, o pecado que habita em nós, ele alcançou e deturpou, depravou todas as nossas faculdades, sejam elas na alma, seja ela no corpo, na mente, no intelecto, no coração. Todos fomos depravados pela maldade do pecado. Então, biblicamente, isso que se chama coração é a totalidade do homem no seu ser. Então, observe que coração, eu quero então pensar com você aqui, dividindo esse versículo em 3 partes, tratar quanto ao coração, tratar quanto à limpeza e tratar quanto ao aspecto final do texto que diz assim: eles verão a Deus. Sobre ver Deus. Então observe bem que coração a que Jesus se refere aqui não se trata apenas de emoções e sentimentos, como é tratado de forma popular, mas ao homem em sua totalidade. Jesus não está tratando aqui sobre essa limpeza, Jesus está tratando aqui, dessa limpeza do homem em sua totalidade, quando ele se refere a coração, no seu interior, no mais profundo do seu ser, mas também no seu ser de forma completa. De outra forma, quando Jesus se refere ao limpo de coração, a essa limpeza, o Martin Lloyd Jones diz que esse vocábulo tem, pelo menos aqui, 2 sentidos. No sentido de que ele seria uma ideia de ser destituído da hipocrisia, destituído dessa necessidade de ficar usando máscaras ou se apoiando nas suas atitudes exteriores como algo que pode te trazer uma valorização, tanto diante das pessoas como diante de Deus, mas também no sentido de ser um coração singelo. E singelo aqui não ser dividido, ser um coração que não tem a divisão dentro dele, que não está fazendo uma coisa, mas na verdade, no fundo ele está desejando outra. Ou um coração que, embora esteja desejando o que é correto, mas na verdade as atitudes, elas só conseguem ser as atitudes que não convêm, que não agradam a Deus, que não fazem bem a si mesmo.
Então, essa singeleza do coração, no sentido de que ele se apresenta do jeito que ele de fato é. Ele se apresenta sem muitas firulas. Ele não tem dúvida quanto ao fato de que ele seja e como as pessoas precisam vê-lo. E ele começa a não se basear em tentar ajustar alguma coisa de alguma forma. Ele simplesmente é daquele jeito. E se as pessoas gostarem, elas vão se tratar a respeito disso. Não as pessoas, mas ele e as pessoas. Se as pessoas gostarem, glória a Deus. Mas ele aprende na singeleza do seu coração. Ele não tenta fazer de conta que é alguma coisa. O Salmo 86, por exemplo, e certamente a definição bíblica dessa limpeza de coração é a melhor definição que a gente pode ter. O Salmo 86, o salmista diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, quando Jesus trata sobre esse coração que não tem hipocrisia, ele fala dessa consciência que humanamente nós temos de um coração na sua própria natureza, mas que ele começa a buscar e clamar a Deus, para que Deus mesmo possa conduzi-lo, dispor o coração dele a só temer ao Senhor e nada mais, a só temer ao nome do Senhor e nada mais, a não temer o julgamento das pessoas por causa da realidade mais profunda do que você seja, mas só temer ao nome do Senhor. É não temer aos homens, é só temer ao Senhor. A limpeza, essa pureza de coração, é quando o coração começa a buscar somente em Deus a aprovação, somente em Deus a percepção de que Ele realmente está no caminho, embora ainda seja tão necessitado de tantos ajustes, de tanto perdão. Então observe, quando você pensa nesse coração que só se inclina para o Senhor, que começa a ser purificado dessa forma, mas você se depara com essa sua própria realidade, não seria essa duplicidade de coração que eu e você temos a fonte, a origem dos nossos maiores problemas e dificuldades diante de Deus? Quando você pensa na relação que Deus resgatou em Cristo Jesus com você, a maior dificuldade que nós temos é exatamente esse coração dobre, esse coração que é dúplice, esse coração que se divide tantas vezes e que por causa dessa divisão muitas vezes ele faz uso da máscara, da hipocrisia, ao invés de buscar essa pureza e essa limpeza do coração que é concedida pelo lavar do sangue de Jesus, mas que nos é mantida no sentido de que nós não fazemos esforço para que a verdade seja obscurecida. Nós nos mantemos nos esforçando pelo contrário, para que a luz do Senhor continue sempre a brilhar, não apenas no nosso exterior, mas essa luz possa brilhar no mais profundo do nosso ser e das nossas intenções. Então, se o pecado nos corrompeu nos nossos desejos, se os pecados nos corrompeu no nosso intelecto, na nossa consciência, na nossa fé, se o pecado nos corrompeu em toda a nossa moral, nos manter limpos diante dessa luz, é deixar com que a luz ela penetre não apenas aqueles valores morais que nós passamos a professar, mas a luz penetre também iluminando o mais profundo do nosso ser, que foi afetado pelo pecado, mas que é restaurado pelo poder da palavra e pelo Santo Espírito de Deus, e isso em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então observe o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7. Veja como essa duplicidade do nosso coração, ela fica tão evidenciada aqui. Paulo diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros
outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É o apóstolo Paulo falando sobre isso. Mas muitas vezes, nós não queremos o coração transparente dessa forma, expondo a realidade que está no mais profundo do nosso ser. Então nós damos muitas vezes respostas que são respostas prontas, são elaboradas, elas escapam da verdade, elas fogem constantemente. A melhor forma de você encontrar a realidade profunda do seu coração, para que essa limpeza, no sentido de que essa honestidade daquilo que de fato somos, ela possa transparecer, é você se permitindo fazer as perguntas corretas ao seu coração. É permitir com que pessoas façam as perguntas corretas, mas quando você faz as perguntas, ou que pessoas façam as perguntas a você, você manter o maior esforço possível para que as suas respostas não sejam respostas que possam simplesmente deixar você bem, manter a sua situação confortável. É dar as respostas que precisam ser dadas pela honestidade que elas precisam ter, e não dar as respostas que seriam corretas. Porque muitas vezes a gente responde o que é correto, mas esse correto dentro do aspecto religioso, e não o correto no sentido do coração limpo, que se expõe. Então observe, eu queria voltar com você àquela pirâmide que nós trabalhamos aqui na semana passada. Pode jogar ela inteira, para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo aqui. Observe bem, a gente trabalhou que cada uma dessas bem-aventuranças, elas estão conectadas umas às outras. Elas não são dissociadas, elas não podem ser trabalhadas separadamente para encontrar o sentido de cada uma. Então nós trabalhamos que cada uma delas, a começar daquela primeira, é um degrau para que você possa chegar a ser, ou não a ser, porque a gente não está tratando sobre um caminho para ser alguma coisa, mas a partir daquilo que já se é. Então, esse degrau é que vai desenvolver em você cada vez mais essa fome e sede de justiça, como o ponto mais alto aqui. É que a tua vida, ela tenha como desejo central, motivador, como força motriz, exatamente a fome e a sede da justiça de Deus. É a obra de Deus sendo realizada em sua vida. Então nós colocamos aqui esse degrau que vai subindo dessa forma, e então como algo espontâneo, como um rio que nasce de uma fonte, e que porque ele nasce daquela fonte, ele vai fluir. Não tem como ele não, a água não ir alcançando diversos campos, não tem como ela não avançar. Então observe, se essa é a natureza que vai se desenvolvendo em nós pela habitação do Espírito, bem-aventurados os humildes, os que choram e os mansos, e aí eles têm fome e sede de justiça, ok? Naturalmente, a misericórdia, como um rio que nasce da fonte, ela vai jorrar, ela vai fluir do nosso coração. Mas também, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse aspecto da honestidade, do não usar máscaras, do ser de fato diante de Deus e dos outros, aquilo que de fato se é, sem tentar iludir a si mesmo, sem tentar criar falsas verdades para si mesmo, é um aspecto que
flui também desse coração que vem no processo de desenvolvimento, no sentido da humildade, no sentido do choro, do lamento, porque ele percebeu a natureza dele. Ele então vai se tornando manso, porque ele percebeu essa natureza dele. Se eu sou, como Paulo diz, o pior dos pecadores, se você começa a perceber, olhando para si mesmo diante de Deus, que o seu pecado não é menor em nada do pecado do outro, e mais do que isso, se você começa a perceber que o seu pecado em comparação com o do outro, talvez ele seja muito maior do que o pecado do outro, porque muitas vezes o pecado exposto do outro não vai fazer, não vai produzir tanto mal quanto o seu pecado que ainda está oculto, quanto o seu pecado que ainda é camuflado dentro de você e que você tenta conviver com aquilo ali como que tentando manter um monstro preso nas grades do seu coração e que é incapaz de conseguir viver uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida em paz, mantendo um monstro assim dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então, se há essa escada, se há essa montanha no Sermão do Monte, eu queria que você percebesse também que cada uma delas estão relacionadas entre as outras, no sentido que a primeira bem-aventurança vai levar ao desenvolvimento de tudo isso e que vai chegar na última bem-aventurança como consequência também natural. A segunda bem-aventurança tem uma relação profunda com essa que agora nós estamos tratando, os limpos de coração. Então elas estão lado a lado aí. A primeira com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, se você traça a linha paralela. Então observe, aqueles que choram porque perceberam em humildade a sua própria natureza, aquilo que está em seu coração, são os limpos de coração. Porque se você reconhece o que está ali e chora por aquilo, lamenta por aquilo, clama por causa daquilo, é o que Jesus se refere quanto ao coração que se torna limpo. Pense no contrário disso. Alguém que não lamenta, alguém que não chora, alguém que não se incomoda mais com o pecado que ele até sabe que tem. O coração jamais deixará de usar máscaras. Jamais se tornará limpo. Jamais viverá de forma limpa. Ele vai constantemente maquiar. Então é um caminho. E você só tem como descer a ladeira se você subir. Se você subir os degraus, você então vai começar a desfrutar da parte que é mais fácil. Descer a ladeira. E nem precisa de facão, né? Para quem estava no enduro. Se bem que algumas diriam que descer a ladeira não é tão fácil, né? Amanda, por exemplo, né, na descida, foi engraçado aquilo, viu? Você deveria estar lá, gente. Você estaria rindo até agora, se você tivesse visto o que a gente viu. Mas então observe. No livro Crucificando a Moralidade, o conhecido como Bob Glenn, ele diz o seguinte: os puros de coração vivem corajosa e vulneravelmente na presença do Deus vivo e verdadeiro. Você percebe o sentido dessa pureza do coração? Não é que o seu coração vai ser um coração perfeito agora, isento de erros. É que o coração deixa de ser falso, trocando em miúdos. É quando erra, erra mesmo. E não é aquele pecador inveterado que porque errou, isso aí, a gente é assim. Não. Ele reconhece na humildade que nasceu e já está sendo produzida pelo Espírito nele,
o seu próprio pecado. Ele não lida com o seu pecado como se lidar com o seu pecado fosse uma tentativa de lidar com a voracidade do julgamento alheio. No sentido de que eu pequei, mas você começa a ficar meio que assim, já cheio de armas. Porque caso alguém te julgue de maneira equivocada, você vai ter como se defender. Não. Aquele que tem o coração limpo é corajoso e vulnerável ao mesmo tempo. Porque para ser vulnerável, é preciso ser corajoso. Para assumir suas falhas, é preciso ser corajoso. Então esse de coração puro são aqueles que vivem a honestidade extrema de si mesmo. É preciso entender, querido, que não há absolutamente nada que possa escapar ao fato de que você precisa deixar ser revelado na sua vida. A nossa tendência é sempre assim: não, mas isso aqui, não, isso aqui. O que quando tratamos sobre humildade aqui, deixamos claro também que há um perigo, e não é isso que nós estamos querendo. É de que você talvez comece a pensar que precisa botar seus pecados escritos na sua testa, para que ninguém mais tenha dúvida sobre você. Não é disso que a gente está falando. É que se Deus der a oportunidade de que aquilo seja revelado, você não tente, com o seu medíocre esforço, esconder. Deixa o Senhor revelar. Deixa o Senhor tratar. São intensamente leais a Ele, e somente eles é que podem gozar da bem-aventurança de vê-lo. Eles são leais a Deus. E somente os de coração limpo é que podem ver a Deus. Então eu queria citar aqui, eu tentei diminuir ao máximo, mas era tão importante falar que ficou uma citação talvez um tanto extensa, mas eu prometo que vou tentar trazê-la aqui como se fosse minha, mas desde já eu digo que não é minha. O resplandecente cometa não é uma estrela. O resplandecente cometa não é uma estrela. A língua do hipócrita pode ser de prata, mas o coração hipócrita é de pedra. A pureza consiste em duas coisas, e aqui eu quero citar para você: retidão de mente, no que diz respeito a um coração ou uma valorização da santidade no julgar, no averiguar todas as coisas. Um coração puro, então, é a mente que começa a ser desenvolvida e trabalhada de maneira reta em tudo aquilo que a palavra de Deus norteia para nós, e não de acordo com a nossa experiência, não de acordo com a nossa vida, com a nossa vivência, com as influências da nossa família, com as influências da comunidade que fazemos parte, da cultura que estamos inseridos, mas a palavra de Deus começa a nutrir, a reger a nossa mente de maneira reta, e esse coração que é puro, é um coração que vai sendo desenvolvido de maneira reta, entendendo que o valor que ele dá a cada coisa está apoiado e está direcionado pela santidade no seu julgamento. Não é se algo é bom ou se algo é ruim, é se algo é santo, se algo é puro diante da palavra de Deus, então nós vamos desenvolver o nosso julgamento dessa forma. Salmo 119, em relação a isso, Davi diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Essa retidão nas escolhas e nos julgamentos
É a decisão de escolher o caminho da fidelidade e o caminho dos juízos de Deus. Mas a segunda coisa é que a pureza de coração é uma conformidade da vontade. Abraçar a santidade nas afeições. Observe que uma está no campo do julgamento. Permitir ser transformado naquilo que você lê como coisa pura a partir da palavra de Deus, mas também ter as suas afeições transformadas, abraçar como bom, abraçar como correto, abraçar como desejoso aquilo que também é santo. O coração que está sendo purificado pelo sangue de Jesus, ele decide e ele passa a desenvolver o seu desejo por aquilo que agrada aos olhos do Senhor, porque pecado é aquilo que Deus diz que é pecado e não o que a gente acha ou percebe como pecado. Nós vamos desenvolvendo então as nossas afeições, abraçando a santidade, abraçando tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama aos olhos do Senhor. Ainda no Salmo 119, o salmista diz: quanto amo a tua lei. A lei do Senhor não é algo para que a gente simplesmente ouça e obedeça, mas é algo que a gente ame, pela consciência convencida de que ela é a verdade e é a palavra de Deus. Nós desenvolvemos e voltamos as nossas afeições para a lei e para a palavra do Senhor. Ela é a minha meditação todos os dias. Uma alma pura, o Thomas Watson diz, ela é lançada no molde da santidade. Santidade é o sangue que corre em suas veias. A pureza do coração não exclui a pureza da vida. Não mais do que a pureza de uma fonte, não vai excluir também a pureza do próprio fluxo que se segue. Mas isso é chamado de pureza de coração, porque essa é a coisa mais importante da religião. E não pode haver pureza na nossa vida sem que haja pureza no coração. Essas divisões é do Thomas Watson, trabalhando sobre as bem-aventuranças. Não há como haver uma vida pura sem que o coração seja puro e esteja sendo purificado. É como uma fonte a jorrar. Porém, Jesus finaliza dizendo que veremos a Deus. Os de coração puro, eles veem a Deus. Eu costumo dizer, querido, que aquilo que a gente perdeu quando o homem pecou foi Deus. Porque quando você avalia no limite dessa questão, todas as coisas que o homem perdeu, todas as coisas que nós desenvolvemos como consequência do pecado, elas são ínfimas quando nós entendemos que por causa do pecado nós fomos afastados de Deus. É Deus que nós não conhecemos mais. É Deus que nós deixamos de conhecer por causa do pecado. E por mais que conheçamos a sua criação, por mais que conheçamos tudo aquilo que Ele tem feito, por mais que recebamos da sua bênção, é o afastamento dEle que pesou sobre nós, trazendo morte ao corpo e à alma. E o que Jesus está nos dizendo é que os limpos de coração veem a Deus. É resgatar aquela comunhão mais plena que nós tivemos, ainda quando tudo era perfeito e o mal, o pecado não havia entrado no mundo. John Piper diz que ver a Deus é o único ponto crucial da existência humana.
O que pode ser mais importante? O que pode ser maior? O que pode ser melhor para o ser humano do que o encontro com Deus? Do que estar na presença dEle, face a face com Ele? Significa conhecê-lo em intimidade, ser admitido em sua presença, extasiado por sua glória e consolado pela sua graça. Isso é ver a Deus. Jonathan Edwards diz que quando um santo morre, observe bem nessas palavras, quando um santo morre, ele não tem nenhum motivo para entristecer-se, o que morreu, não estou falando de quem fica. Quando um santo morre, ele não tem motivo para entristecer-se, porque deixou seus amigos, as relações com aqueles a quem tanto ama. Ele não tem motivo para se entristecer por isso, pois não os deixa propriamente, mas ele continua a desfrutá-los em Cristo, porque tudo que ama neles, nos amigos, nos parentes mais próximos, naqueles que nós mais amamos, tudo que ama neles e os motivos por que os ama também, está em Cristo em grau infinito. Deixa eu traduzir para você, que talvez grávida, possa não estar conseguindo captar direito, lactante, né? Coisas fazem você amar as outras pessoas. Nelas existem motivos. O que está sendo dito aqui é que tudo isso que faz com que você os ame, em Cristo você encontra tudo isso em um grau infinito. Infinitamente mais em Cristo Jesus. Quer seja intimidade de relação, ou qualquer bem e virtude recebida, ou seu amor em nós, ou uma semelhança de disposições, ou qualquer outra coisa que seja um fundamento racional de amor. Em Cristo, eu e você encontramos tudo isso de forma infinitamente mais abundante do que tudo que você possa desfrutar em todas as suas relações, por melhores e mais perfeitas que elas sejam, por mais amor que existam nelas, por mais sacrifício que exista de alma e entregar-se uns aos outros. Em Cristo isso é infinitamente mais abundante. Por isso não há motivo para concebermos a vida, não há motivo para desejarmos a vida, se não for na sua plenitude, no sentido de que é encontrando Deus que existe propósito na vida. É encontrar-se com Ele, é vê-lo que dá propósito à nossa existência. Porque quando fomos criados para isso, para estarmos com Deus. Viver sem Deus é um desconexo. Viver sem Deus é um total despropósito, é um total despautério da vida. Não tem sentido viver em afastamento de Deus, porque todo prazer que se encontre na vida sem Ele é medíocre, é pequeno, é pouco demais, é passageiro demais, não dura, eles acabam, e todo esforço que a gente faz por eles é um esforço vão, porque é dar a vida por algo que simplesmente não se sustenta sozinho. Nós fomos criados para isso. Tudo que eu e você podemos desfrutar nessa vida não passa de um reflexo, de uma fagulha da glória de Deus. Por isso não podemos buscar como sentido para a vida qualquer outra coisa senão ver a Deus. Eu quero então lembrar a você que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Plenos, esses que alcançam essa plenitude,
são os limpos de coração, porque eles veem a Deus. Porque ver a Deus é o sentido para tudo isso. Não existe sentido na religião se o coração não estiver desejando e querendo encontrar Deus. Bem-aventurado então aqueles que não deixam as máscaras tomarem a frente, porque senão a própria busca perde o seu sentido. Buscar o que você não pode encontrar não tem sentido. Bem-aventurados os que deixam o coração, mantêm o coração na sua honestidade, sinceridade radical, para que então tudo o que a gente busca aqui tenha sentido e a gente realmente possa encontrar na nossa vida. Ver a Deus. Para que a gente então finalize, eu queria pontuar aqui algumas coisas de forma rápida, para que como máximas você possa entender e levar daqui hoje essas verdades, para que elas sejam realmente, radicalmente transformadoras do nosso procedimento, mas também das nossas intenções, das atitudes e dos atos, das vontades e dos nossos julgamentos, daquilo que é correto e daquilo que é errado. Ver a Deus é o propósito da nossa vida. Ver a Deus é o propósito da nossa vida. Não há sentido em mais nada, se esse não é o alvo. Toda a ênfase do Evangelho recai sobre o coração. É o lugar central do ensino do Evangelho. Toda a ênfase do Evangelho recai sobre o nosso coração. Não é sobre aquilo que é exterior. O Evangelho trata, querido, do seu coração. Se não é ele que você tem buscado focalizar para o tratamento, você está perdendo tempo. Porque é do coração que procede toda a vida. Toda a vida. Cuidar do que não está lá é perder o foco de que nós precisamos ver Deus. Nós não precisamos ser religiosos. Nós não precisamos fazer de conta. A gente quer ver Deus. Eu quero ver Deus. Que Ele trate o meu coração, que Ele trate o seu coração. Todo o nosso problema em relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo, procede do coração. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, e há muito mais coisas que procedem do nosso coração. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quando o homem caiu pela primeira vez, quando o homem pecou pela primeira vez, ele vivia em um ambiente propício ao pecado? Ele vivia em um ambiente corrompido pelo pecado? Não. Era o paraíso. Lembre-se, é do coração que vai nascer todo o nosso problema. Não é do ambiente externo. Não é a sociedade que faz a gente ser ruim. É do coração que nasce tudo isso. Então deixa eu dizer uma coisa. Você quer tratar o seu coração, não adianta simplesmente limpar a casa. Tem que limpar o coração. Você quer tratar seus pecados de internet, não adianta simplesmente desligar o computador. Você tem que tratar o coração.
Você quer tratar problemas financeiros, não adianta quebrar o cartão de crédito. Tem que tratar o coração. Porque é de lá que nasce e procede todos os problemas. E assim a lista é imensa. Talvez você tenha mais criatividade que eu e consiga aí encontrar muito mais problemas para todos eles. Não adianta mudar o exterior, tem que tratar o coração. É dele que procedem todos os problemas em relação a Deus, a nós mesmos e aos outros. Quarto lugar, pessoas que consomem apenas o suficiente de um linguajar evangélico e de cristianismo institucional para se comportarem como cristãos, elas fracassam quanto à pureza de coração e por isso elas não podem ver a Deus. Pessoas que são apenas consumidoras de um bom linguajar, de um bom costume evangélico, de um cristianismo já institucionalizado, todo dentro de uns moldes, e aí elas podem se comportar como cristãs. Deixa eu lhe dar essa notícia. Vai fracassar quanto ao tratamento que precisa ser dado ao coração. Logo, vai perder o sentido porque não vai poder ver a Deus. Porque os limpos de coração é que veem a Deus. Em quinto e último lugar, limpo é deixar o coração isento de qualquer disfarce, máscaras, hipocrisia. É mantê-lo sincero diante de Deus e diante do próximo. É mantê-lo na convicção de que ele, o coração, está purificado, está destituído da contaminação do pecado, está lavado no sangue do Cordeiro. E se assim você crê, querido, jogue fora todo o restante das máscaras. Porque se há convicção na obra redentora de Cristo, há convicção também de que Ele é que nos fará permanecer até aquele dia. E Ele é que nos conduzirá ao caminho para enxergarmos Deus a cada dia nas nossas vidas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Não queira ver as obras de Deus. Queira ver a Deus. Depois de ver a Deus, participe com Ele das obras dele. As obras dele são maravilhosas, mas Ele é incomparável. Deseje, queira ver a Deus, limpando e mantendo o coração limpo diante dele. Feche seus olhos, quero orar com você.